Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês um pouco em relação à situação de uma cachorrinha que foi até a Selma, né? Entrou em contato comigo para a gente estar tentando ver o que dava para fazer, né, os tratamentos e cuidar dela. Ela é uma cachorrinha que ela fica muito tempo próximo ao posto aqui em Francisco Sá. O pessoal cuida dela e tudo. Porém, segundo informações, há um tempo atrás ela foi atropelada, né? E essa questão do atropelamento, infelizmente, complicou muito depois de um tempo. Ela foi tratada, mas teve complicações. Infelizmente, ela teve várias complicações, inclusive para defecar. Ela estava com muita dificuldade e sempre forçando muito para poder defecar e tudo. E ela estava passando por uma situação bem delicada, bem complicada. Algumas pessoas até comentaram comigo no WhatsApp em relação ao caso dessa cachorra antes dela ficar mal do jeito que ficou, antes, né? Aí a gente até conversou o seguinte, gente, aí nós temos que ver o que faz com essa cachorra e tal, porque do jeito que tá, é complicado, né? E aí entrou a questão, infelizmente, de clínica veterinária, né? Entrou esse lado. Por quê? Porque antes, pra gente aqui, era mais fácil. O cachorro adoeceu e tal, a gente fazia uma campanha, a gente levava na clínica, certo? Porém, antes, clínica era mais em conta, a gente tá levando. Quando a gente fazia campanha, aparecia bastante gente para ajudar nas campanhas, então não tinha problema algum, né? Só que depois tivemos, né, infelizmente, aí algumas dificuldades em relação ao pessoal receber o conteúdo aqui no canal. Teve aquele outro problema que a gente teve, então teve diversos problemas aqui que ocasionaram, né, uma certa dificuldade em ajudar os cachorros. Então, automaticamente, isso prejudicou muito mesmo a questão do trabalho que a gente sempre fez aqui no canal, né? A gente sempre gostou de fazer esse tipo de trabalho, porque tem algumas cidades que tem clínica veterinária, né? Tem algumas cidades que tem ONG, tem cidade que tem força, né, de algum vereador, de algum deputado, de alguém de fora que às vezes quer ajudar ali a causa, né? Tem protetores que reúnem para poder estar fazendo uma certa ação. Então, tem cidades que tem esses movimentos, né? Aqui na minha cidade, infelizmente, não tem clínica. Eu não vejo a questão do lado, realmente o lado político, olhando por esse lado. Eu não vejo, talvez tenha, mas eu não vejo, né? Então, tipo assim, quando a gente faz uma campanha para poder ajudar um cachorro, né, que tá precisando muito, é pouca gente. Praticamente, cara, praticamente 99,9% são pessoas da internet mesmo, às vezes é fora daqui, que ajuda em causa, né? Essa é a realidade. Então, quando aparece, por exemplo, alguém aqui com um cachorro ou uma cachorra que precisa fazer um tratamento, na hora eu já penso o seguinte, vamos colocar na internet, porque, né, a união faz a força, então cada um ali ajuda um pouco, a gente consegue bater as metas. Porém, de acordo com que a gente vai fazendo conteúdo do tipo, porque não tem jeito, se você vai fazer, por exemplo, uma ação de ajudar um animal, você tem que mostrar em relação ao cão. Você não pode vir aqui e simplesmente falar aleatoriamente sobre um caso, sem explicar o caso, sem mostrar o caso, né? Deixar a coisa bem certinha. Não tem como você fazer dessa forma. Então, quando você, por exemplo, mostra a questão, né, ou então explica bastante o caso, muitas vezes isso é entendido como não recomendável, né? Algo assim. Aí eu fico pensando, pô, isso realmente não é recomendável, cara. O cachorro tá precisando de ajuda, velho. A cachorra tá precisando de ajuda, né? Então, uma pessoa não consegue, só se você tiver bastante grana, né? Ela tem bastante grana e ele pega sim, leva e coloca lá e ele mesmo cuida, ele mesmo faz tudo, né? Aí é bom. Mas, infelizmente, essa não é aqui a realidade. Porque, igual eu já falei antes, para levar em clínica,
não ficava tão caro. Não ficava não. Tinha, né, a questão mesmo antes a gente levava na clínica, aí às vezes a gente pagava R$80 a diária, às vezes pagava 100, né? A gente chegou a pagar, acho que foi 120 mais ou menos, né? E às vezes até descontava uma ou outra diária, então isso aí ajudava muito no transporte. Então tipo assim, dá pra levar, dá pra ir na manha. Mas hoje em dia, os trem mudou. Hoje em dia a diária da clínica mesmo é R$250, porque hoje em dia é outra clínica, né? E tem algumas outras clínicas também, é óbvio, não tem só uma, tem várias outras clínicas também. Só que aquela questão, eu não sei o valor da diária das outras. Só que teve uma outra clínica que a gente levou um cão em Montes Claros mesmo, e no dia, pra te falar a verdade, eu fiquei até assustado. Porque deu pra ver que não tava querendo bem atender o cachorro, não. O cachorro era de rua. Né? Não tava querendo atender porque primeiro tinha que pagar. Tinha que fazer todo o cadastro, tinha que pagar primeiro, pra depois cuidar do cachorro. Aí eu fiquei pensando, né? Pagar ou dividir. Querendo ou não, tinha que acertar logo pra poder cuidar. Aí eu fiquei chateado com aquilo pra caramba, sabe? Aí depois eu fiquei pensando, será que ele está fazendo isso é com medo de nós ir embora e deixar o cachorro aí? Né? Porque que pode acontecer, alguém pegar um cachorro na rua, né, que tá ali atropelado, um cachorro que tá machucado, leva numa clínica, chega lá, né? Às vezes paga só a consulta, por exemplo, deixa o cachorro falar que vai buscar e não busca. Acredito que talvez possa acontecer isso, né? Não sei, acredito que possa. Eu acho que é o medo que alguns têm, né? Mas não precisa tratar a gente como se a gente fosse fazer isso, né? Então eu achei um pouco desconfortável em relação a isso. Uma vez que aconteceu isso comigo, eu fiquei meio assim. Na hora quase que eu perguntei, eu falei assim, você tá achando que eu vou pagar isso aí não, cara? Deu vontade de falar, sabe? Só que era a primeira vez que eu tinha ido, então tem que ter paciência, cachorro. Aí foi, cuidou do animal e tudo, mas enquanto tava fazendo o tratamento, só dava prosseguimento no tratamento se entrasse o dinheiro. Entendeu? Então se não pagasse, não fazia. E enquanto não fazia, tinha que pagar diária. Você tá entendendo? Então, tipo assim, querendo ou não, tem que pagar, né? Aí o cachorro tá numa emergência, tem que fazer uns outros procedimentos. E não faz o procedimento que tem que pagar logo, né? Ou então tem que dividir ali para pagar depois, ou qualquer coisa do tipo, mas de uma forma ou de outra tem que fazer um trem que eles vão receber ali e tal, né? Beleza. Aí de acordo foi arrumando o dinheiro, foi pagando, né? Mas se eu tivesse demorado pelos 4 dias para arrumar o dinheiro e o cachorro lá, aí o dinheiro que eu arrumei já não dava mais, né? Por causa que tinha que arrumar mais para poder pagar mais dia de diária que ficou. Então, tipo assim, dificultou muito, sabe? Dificultou muito, muito mesmo. Então, o bom mesmo era como era antes. O cachorro tá atropelado, o cachorro tá precisando fazer castração, né? O cachorro tá doente, o cachorro tá com problema, né? A gente já pegou cachorra na rua aqui mesmo, que infelizmente o carro atropelou a cachorra, com a cachorra cheia de filhote na barriga, né? E acabou aí, infelizmente, vindo a óbito na BR, né? Que ela já estava muitas horas na rua, perdeu muito líquido, já estava com infecção, né? Já tinha mais de dia que o carro tinha atropelado ela, os filhotes já estavam mortos dentro e acabou aí dando infecção, né? E ela acabou morrendo. Então a gente levou no veterinário e tudo, mas infelizmente não resistiu, certo? A gente tentou de tudo aí para poder estar ajudando a cachorra e foi na hora a gente levou. Entendeu? Então veja só como que é a situação. É uma situação bem complicada, né? Então, mas mesmo assim a gente antes levava assim, de cara. Mas depois de um tempo, até falar sobre alguns assuntos, tocar em alguns assuntos, eu fiquei meio cismado de comentar aqui. Porque hoje o trem mudou muito. Mudou muito. Até mesmo já tive problema mesmo com o vídeo de miúcha, né? Vídeo de miúcha, o veterinário explicando o que era hiperplasia e deu problema no vídeo, né? Como se fosse conteúdo adulto, né? Um veterinário explicando o que é uma doença.
Então, tipo assim, tem muita coisa que às vezes eu penso, falo, moço, mas por que as coisas vão tão por esse lado, entendeu? Mas a questão da cachorrinha, que eu comecei a falar no vídeo aqui, e já expliquei várias outras coisas, por isso que os vídeos ficam longos, porque eu tenho que explicar as coisas. Se eu não explicar as coisas, vocês não vão entender nada. O que acontece? A Blanca tá bem dormindo aqui, ó. Blanquinha, vem cá. Vem cá. Ó. Patinha, né? Patinha. Blanquinha tá bem deitada de boa. Olha lá. Então eu tenho que explicar certas coisas pro pessoal entender. Aqui mesmo, tem gente que às vezes até fica com raiva de mim, né? Porque que às vezes entra em contato comigo. Já apareceu gente até querendo pra pegar cachorro, né, na rua, falando que ficou sabendo que eu tenho ONG, né? Falou, não, a gente ficou sabendo que você tem uma ONG aí na sua casa e tem um cachorro em tal lugar, precisando ser recolhido. A pessoa me liga, manda mensagem às vezes, tipo, me cobrando, como se fosse uma obrigação minha realmente ir lá e pegar, entendeu? Sendo que na realidade não é uma obrigação, na realidade é uma ajuda que a gente faz. Imagina você que está aí me acompanhando, se você ajuda um cachorro de rua hoje, faz uma campanha, depois ajuda mais outro, depois mais outro, depois mais outro, e vai fazendo o trabalho na medida do possível, né? Cada vez mais recurso a gente tem, é óbvio que mais cães a gente pode ajudar, né? Tá chegando agora mesmo a época política, né? Tá começando a chegar aí. Agora mesmo é a hora. O pessoal mesmo que tá aí, ó, querendo mexer com isso, tem muito cachorro aí precisando de ajuda, gente que tem grana, né? Vai lá, pega esses cachorros, leva a fazer tratamento, né? Ajuda esse lado dos animais também, né? Porque a gente aqui mesmo já fez muita coisa, né? E na verdade é um trabalho que não é um trabalho particular, isso é um trabalho que é querendo ou não, um problema público, né? Aí tem gente que às vezes até xinga, né? Questão de prefeito, xinga vereador, xinga um monte de gente. Ah, fulano não faz nada, ciclano não faz nada. Só que a situação, gente, é o seguinte, no meu ver, quando a gente para pra pensar, quando para pra analisar, eles têm culpa? Tem. Mas não é 100% também não, né? Sabe por quê? Porque quando o cachorro tá na rua, não foi o prefeito que soltou na rua, não foi o vereador que soltou na rua, né? Não foram eles que soltaram na rua, não foram eles que estão colocando ali. Mas o direito de cada um é o quê? Viu o cachorro? Não pode resolver o problema? Tenta ver formas para resolver o problema. Faça reuniões, converse entre eles mesmos, para poder achar soluções para resolver aquele problema. Não é assim? Então, por exemplo, a mesma coisa. A gente, quando tem um problema sobre cachorro mesmo, a gente faz o quê? A gente faz uma campanha para resolver o problema, não é? Eu acho que a política também deveria fazer isso. Aí tem aquele outro lado, que é um lado bem chato mesmo, que é um lado que pouca gente comenta. Todo mundo vê, mas pouca gente comenta, porque tem gente que tem medo de tocar nesses assuntos. Que é o seguinte, na política, muitas vezes, tem gente que quer fazer algo e tem o outro que quer derrubar aquilo que aquela pessoa quer fazer, a pessoa nem fez, quer derrubar. E tem também a questão de, muitas vezes, até o dinheiro, né, o dinheiro público mesmo, de impostos e tudo, eles são direcionados para outras coisas, né? Muitas vezes, em várias cidades acontece isso. É a questão de quebrar o que está pronto para fazer de novo. Pega o dinheiro, quebra uma coisa que está pronta e vai fazer de novo. Porém, não é igual, faz de outra forma. Então, às vezes, um prefeito, por exemplo, que fez bastante obras na cidade, né? Faleceu, por exemplo. Aí ele deixou obras na cidade, certo? Obras que tá lá
em pé, obras fortes, precisa só fazer manutenção, né, que não é tão caro. Agora, caro é destruir tudo, quebrar tudo, acabar com tudo, para poder fazer outra coisa, né, do lugar, fazer, né, praticamente a mesma coisa, porém diferente. Aí gasta mais dinheiro público, certo? Aí depois de alguns anos, aquele prefeito sai também. Aí entra outro prefeito no lugar. E acontece a mesma coisa. O outro vai lá, quebra os trem tudo que o outro já fez, para poder fazer do gosto dele, do jeito dele, como ele achar que é o melhor. Aí eu fico pensando, sabe? Eu acredito que essas coisas, na realidade, deveria passar por uma votação pública, uma votação aberta, uma votação da mesma forma mesmo que vai na época de política, vai lá e põe um palanque, né? E vai lá e fala um monte de coisa que vai fazer, promete um monte de coisa, porque não vai numa praça, num lugar, né? Faz lá um abaixo-assinado, falando que está querendo fazer uma mudança em tal lugar, né? E o pessoal que for a favor, assine, né? Então coloca um negocinho de votação, quem é contra, quem é a favor, né? Então assim vai saber se a população quer ou não que aquele ambiente ele seja modificado, né? Destruído, acabado, ou apenas fazer a restauração e manter o local da mesma forma, né? Então manter as coisas, acredito que fica mais em conta do que destruir e fazer de novo, entendeu? Porque que isso acontece muitas vezes. Aí um prefeito sai e depois entra o outro e quebra tudo que o outro fez, praticamente. Aí sai, entra outro. Depois de um tempo aquilo também quebra as coisas que tá pronta para fazer de novo. E só jogando dinheiro fora, né? Então eu acho estranho isso. Aí eu pego e paro e fico pensando, olha só, o tanto de dinheiro que muitas vezes gasta com várias coisas que já tá pronta, não precisa mexer. Só mantém, né? Mantém as coisas. Isso é tão bom, porque tem pessoas mesmo que ficam anos sem vir na cidade, por exemplo, certo? Aí depois quando volta, aquela praça, um jardim, qualquer coisa assim, né? Que tinha ali, que o filho, ou então a própria pessoa quando era criança, né? Correu ali, né? Brincou de bola ali ou qualquer coisa, tinha os pais foram lá, tiraram foto e tal. Então, depois de um tempo, aquela pessoa quer contar a história pro seu neto. E chega na praça para contar a história pro neto ou pro filho. Cadê a praça? Quebrou tudo, não tem mais, destruiu. Aí aquela pessoa, muitas vezes, ela tem uma nova história naquela nova praça. Aí chega o neto, o bisneto, por exemplo, futuramente, e a pessoa vai mostrar e vai contar a história. Mas cadê? Novamente, foi destruída para poder fazer outra coisa no lugar. E sempre vai ficando dessa forma. Então, quando você para olhar por esse lado, é muito dinheiro, no meu ver, muito dinheiro jogado fora, muita história destruída, infelizmente, muita história destruída, e cada vez vai ficando só assim, cada vez mais ficando dessa forma. Aí o tanto de grana que gasta dessa forma, acredito eu que se tivesse investido, por exemplo, num canil municipal, né, por exemplo, ou numa casa de acolhimento para animais, cães e gatos, né, ou até mesmo uma clínica veterinária aqui na cidade, uma clínica veterinária popular, né, da cidade mesmo, em parceria com o deputado, o governo de Minas e tal, não sei quem mais, faz essas emendas aí, né, que isso aí seria muito bom. Por quê? Porque aqui a cidade, no meu ver, o que realmente está sendo necessário é isso. No meu ver, aqui na cidade, o que realmente está sendo necessário é uma clínica veterinária mais uma vez. Porém, a clínica que teve aqui na cidade não era do governo, assim. Não era a prefeitura que abriu, por exemplo, né? Não era. A clínica que abriu, que era clínica particular, né?
Então, infelizmente, depois de um certo tempo, fecharam. Foi muito ruim, né, para a cidade. Perdeu uma clínica na cidade, isso é de extrema, cara, é uma perca muito grande. Aqui na cidade, para quem não sabe, ia ter cinema, gente. Francisco Sá já teve cinema. Antigamente, quando as coisas eram bem, né, bem no início, cara, tinha até cinema, e disse que era muito bom lá o cinema, né, um cinema bem grande. Depois, com o tempo, fechou o cinema, né? Então, tipo assim, algumas pessoas aqui conheceram essas questões. Aqui no Francisco Sá tinha boate, né? Mais de uma boate, segundo informações, né? Eu não conheci esses lugares, mas dizem que tinha boate, mais de uma, certo? E acabou também, né? A gente tinha aqui um local que todo final de semana a maioria das pessoas aqui da cidade iam primeiro na igreja, saía da igreja e ia para Alameda Montes Claros, que é simplesmente tipo uma rua fechada, onde era cheio de bares, né? O pessoal ia para tomar refrigerante, tinha lanchonete, né? Não sei se a lanchonete ainda tem para vender lanche, eu acho que não tem mais não. Então, antes as pessoas tinham opções de ir na rua, tinha boate, igual eu tô falando, que o pessoal ia e tal, mais de uma. Tinha local para o pessoal ir distrair, sentar, comer um lanche, né? E andar para lá, andar para cá. Tinha muito comércio, né, em relação a bares, para vender salgados, né? Espetinho, porções. E o pessoal ligava som. Aí depois, infelizmente, também acabou. Acabou mais devido à questão, pelo visto, por causa de som automotivo. Que chegou, né? A época, o pessoal começou a colocar muito som pesado no carro. Infelizmente, isso daí incomodou muita gente. E através disso começou a ter denúncias, né, em relação à questão do som alto, som automotivo. E com essa questão das denúncias, acabaram, infelizmente, parando, né, cada vez mais com a questão das festas e tudo ali, o movimento que tinha na Alameda. Então, foi passando o tempo, a Alameda, né, que era um local onde todo mundo, quando vinha aqui em Francisco, saía na Alameda, né, todo final de semana ia na Alameda. Para quem não sabe, lá era o seguinte, é tipo uma rua assim, grande, né, não é tão grande também não, uma rua assim, e tinha os bares de um lado do outro, a árvore bem grande, né, não batia sol. E o pessoal fazia o quê? Ficava andando para lá e para cá. E até no final, acabou a Alameda, conversava um bocado lá com um bocado de gente, voltava, ia para outra ponta da Alameda, saía da Alameda, ia para a praça, de frente com a igreja. E eu acho que naquela época o povo era mais unido. De vez em quando sai uns pau de briga assim, mas não era nada igual é hoje, não. Hoje em dia tá bem perigoso as coisas. Porque pra sair é bem perigoso. Então tem que tomar muito cuidado. Aí hoje em dia o pessoal vai mais em questão mesmo do parque, né? Questão mesmo do parque dos namorados. Mudou o fluxo pra lá. Só que é menos comércio, né? A área realmente sim é grande. Mas acredito que a pegada legal, interessante mesmo era na onde que era antigamente, né? No chão mesmo da Alameda tinha algumas decorações que foi de quando fez, né? De quando fizeram lá a Alameda, feito de pedrinhas e tudo. Tudo isso também entrou, né, uma outra administração, quebrou boa parte e fez da forma que eles quiseram. Mudou também parte da história da cidade. Então eu fico pensando, cara, é tanto dinheiro que, no meu ver, me desculpe falar, mas no meu ver é jogar dinheiro fora. Eu fico pensando, meu Deus do céu, é muita grana, cara. É muita grana. Entendeu? É muita grana. Se, por exemplo, pegasse um dinheiro, né, esses dinheiros que usa para fazer tudo isso, e abrisse uma clínica aqui na cidade, por exemplo, uma clínica popular, cara, isso ia ajudar muita gente, porque querendo ou não, isso daí
iria dar uma certa força na questão da informação. A pessoa tá com um cachorro ali, ele tá caindo pelo, ele tá feio, aí chega uma pessoa e fala logo de cara, ó, esse cachorro seu tá com calazar, tem que mandar sacrificar. Olha como é que tá caindo pelo, lá em casa tinha um igual, olha o tamanho da unha, esse cachorro tá com calazar. Calazar tem cura não. E vai passar pra vocês, viu? O cara fica com medo na hora. Lembra do pai, lembra da mãe que mora ali, lembra dos filhos, lembra de não sei quem, né? Lembra da esposa. Acaba simplesmente pegando o cachorro ou a cachorra e desfazendo, entendeu? Então, tipo assim, é uma situação que acontece porque não tem a devida informação correta. E muitas vezes fazem realmente ali o exame, né? Aqui mesmo já aconteceu, e dá falso positivo. E também pode dar falso negativo. Então isso tudo tem que ficar ligeiro em relação a tudo isso. Antes a gente não tinha tanta informação. Hoje a gente tem. Hoje a gente sabe que no exame a gente não pode confiar 100%. Muitas vezes o cachorro está com Ehrlichia, que é uma doença do carrapato, e pode ser acusado como leishmaniose, entendeu? Que é a doença aí transmitida pelo mosquito. Aí tira o cachorro, mas na realidade o mosquito fica e pode contaminar um ser humano. Eu acho que isso é um problema de saúde pública. Agora mesmo está chegando aí a época política, né? Época eleitoral, né? O pessoal aí vai correr atrás de muita gente para poder ver questão de campanha, questão de voto, questão disso, aquilo, aquilo outro. E sempre vai ser a mesma coisa, gente. Infelizmente. Por quê? Porque a maioria das vezes, os que volta e entra são os mesmos. Então sempre fica praticamente as mesmas coisas. E o pior é que quando né, leva um projeto para ser aprovado, por que muitas vezes não é aprovado? Né? Então muitas vezes pode acontecer devido fulano tem um projeto bacana, mas ele é do partido A. O outro é do partido B e tem fulano ali que é do partido C, certo? O projeto é bom, beneficia todo mundo. Mas aí o A apresentou e o B e o C vai votar contra. Por quê? Porque é de outro partido, não é do partido deles. Pode acontecer isso? Pode. Caso contrário, muitos projetos bons seriam aprovados. Muitos. Então, muitas vezes a política, ela acaba, em vez de ser algo que vai beneficiar muita gente, acaba virando uma certa guerra entre si ali. E quem se ferra é a população. Porque, querendo ou não, todo mês o dinheiro está entrando, o pagamento está entrando para o pessoal que administra qualquer cidade. Então, todo mês está caindo na conta o dinheiro e o povo que se lasca. Eu acho que isso é muito chato, você está entendendo? Então, aqui mesmo precisa muito dessa questão de visar em relação à saúde dos animais também, certo? Mas aí que tá. Um cachorro, para quem não sabe, né, fica mais caro muitas vezes do que o tratamento de um ser humano. Muitas vezes, não é sempre, né, gente? É óbvio. Mas tem vezes o tratamento de um cachorro fica mais caro do que o tratamento de um ser humano. Aí tem gente que com certeza vai ser contra, né? Já vai me xingar, falar um monte de coisa. Mas é porque, gente, na realidade, para tratar cachorro, igual mesmo aqui na cidade e tal, cara, não tem SUS para cachorro, assim. Que eu saiba, não tem. Tem SUS para cachorro? Se você adoecer, por exemplo, você vai no hospital, aí, né, te coloca ali para ser tratado pelo SUS e tal, e você não vai pagar ali, né, porque isso é dinheiro dos impostos e tal, ali tá cobrindo as despesas, né, mesmo que eles abusam bastante em relação aos impostos, né, mas você sabe como é que é a situação, é o sistema. Então, mas querendo ou não, tem a relação do SUS pro ser humano. Então o ser humano, ele tá na rua, passou mal, caiu, vem ali o SAMU, a ambulância, pega o cara, leva, e o cara já recebe tratamento. Muitas vezes ele não vai gastar ali, vai gastar com medicamento depois, né? Aí que tá, cachorro é assim. Cachorro tá na rua, caiu ali, tá passando mal,
morre ali. Ah, vamos socorrer. Socorreu e levou para a clínica. A partir do momento que o coitado do cachorro passou pela porta da clínica e entrou, já tem que pagar para poder fazer a consulta. Complicado. Tem alguns lugares, né, que tem a questão que é de graça, realmente, né? Pelo visto tem faculdade e tal ali que estuda em relação ao cachorro, mas eu acho que tem que pagar algumas coisinhas. Aí lá faz a consulta do cachorro e tal, para poder mostrar aos alunos como é que é esse tipo de coisa, né? Tem outros lugares também que o pessoal faz campanha e tudo, ONG, para poder estar ajudando ali a cuidar de alguns animais. Mas querendo ou não, por trás, ali por fora, alguém está pagando. Não é 100% de graça, alguém está pagando. Mesmo que aquele cachorro está sendo tratado de graça, o dinheiro para ser tratado ali está saindo do bolso de alguém, porque o veterinário não vai ficar trabalhando de graça. Entendeu? Não vai. No caso do médico, querendo ou não, ele vai receber. No caso do veterinário, se ele não cobrar, o governo vai lá dar o dinheiro para ele, porque tratou de tal cachorro de rua, não. Entendeu? Então tem uma diferença muito grande. Por isso que quando a gente toca nesse lado da causa animal, tem gente que bate de frente. Teve até um cara mesmo que soltou um vídeo aí num podcast falando em relação que o pai tira o dinheiro ali, né, de alimentar o filho e tal, para poder cuidar de cachorro, que isso é uma coisa satânica, né, quem gosta de cachorro, quem é pai de pet, não sei o que, não sei o que. Não sei se vocês viram esse vídeo aí. Então, cara, na hora que eu vi aquele vídeo, eu fiquei um pouco espantado em relação. Ele até envolveu em relação à Bíblia junto e tal. Então, uma posição onde que influencia outras pessoas, que é fraca da cabeça do juízo, acaba sendo influenciada por pessoas assim, a pensar igual, ter ideias semelhantes, e isso é muito ruim. Aí quando você para pensar, realmente tem como comparar essa questão de saúde do ser humano com saúde animal? Não tem. Porque no caso dos cachorros, o cachorro não tem o SUS, né? Para poder estar prestando socorro ali, certo? Mas todo mês quando você compra sua ração, todo mês quando você compra aí seu petisco, todo mês quando você compra uma coleirinha, uma correntinha, uma casinha, um shampoo, um desinfetante pet, um sabãozinho pet, remédio pet, tudo isso que você compra na área pet tá cobrando imposto. Mas está cobrando imposto. Mas quando é para, por exemplo, voltar esse imposto para a área pet, da onde que foi retirado, tem gente que não quer. Tem gente que não quer. O egoísmo é tão grande. Teve essa questão mesmo aí que até comparou em relação à questão dos seres humanos e os cachorros e tal. Mas na realidade não é bem assim. Os animais em si no mundo, eles, no meu ver, eles acabam se tornando mais importantes do que o ser humano. Aí a gente fala, meu Deus, como assim animal é mais importante que ser humano? Você tá louco? Animal é irracional. Animal é um bicho que mata o outro. Animal é isso, animal é aquilo. O ser humano não é animal, não. É uma espécie. Parou para pensar? O cachorro é um animal, o cavalo é um animal, a vaca é um animal. E o homem, ele é um animal. Por ele é um animal racional. Ou eu estou errado? Ele é um animal racional. Ele é um ser humano. Querendo ou não, ele faz parte também. Pode se denominar ali de uma forma superior, mas o ser humano destrói as coisas, polui o rio, mata o outro por ganância e usa de má fé, usa da confiança do outro para se sobressair em cima, trai a confiança ali do outro. O ser humano é manipulador, é uma espécie evoluída acima ali em relação aos animais, mas na realidade a evolução do ser humano faz ser uma regressão do cotidiano do mundo que a gente vive. Na realidade, de um certo tempo, um ponto de vista, o ser humano com a inteligência que está tendo e que teve e que foi promovido a isso, foi para poder cuidar do mundo. Promoveu ali o ser humano a ter inteligência justamente pelo cuidar dos animais, das plantas e tudo. O ser humano ele mata o animal para se alimentar, né? Mas o comércio em si dos animais
muitas vezes mata pelo comércio e não para realmente se alimentar. Quem está matando o animal, ele está matando porque com empresa tal vai vender a carne para fulano de tal. Entendeu? Então ali é um trabalho dele matar para fazer aquilo. Então virou um comércio a matança. É um outro lado. No mundo animal não, ele mata, o animal mata aquela presa e se alimenta daquela presa. Então não é em cadeia, em grande massa, uma quantidade. Então quando você parar para pensar, gente, é um negócio muito louco, né? Mas resumindo, gente, que se for deixar para me falar, que você sabe que vira 1 hora de vídeo, eu até cortei muita parte aqui do que eu falei, que ficou muito grande o vídeo, mas resumindo, gente, o caso principal, que desde o início do vídeo eu comecei a falar, a cachorrinha lá do posto, ela infelizmente não recebeu ajuda o suficiente para ser tratada. E tem uma grande diferença, eu já acabei de falar, cachorro quando tá assim, tem que ser internado, tem que passar por tratamento, às vezes tem que voltar novamente, precisa de um lugar para poder ficar quando sair da clínica, precisa de alguém acolher, precisa de alguém dar um lar temporário, essa pessoa vai ter despesa com o animal. Se depender, tem que ir de novo ir para Montes Claros, vai ter que pagar frete para levar, vai ter que pagar de novo consulta, vai ter que cuidar do animal mais uma vez, um animal que estava ali na rua precisando de tratamento e cuidado. Então por isso que às vezes eu fico um pouco chateado, e tem gente que não entende nunca vai entender em relação a isso, que é a questão dos impostos que a gente paga tanto sobre tudo e a gente não vê realmente ali algumas coisas sendo feitas. Ei, o que está aí? Oxi. Algumas coisas que devem ser feitas sendo feitas. Porque a partir do momento que são cobrados, né, os impostos, infelizmente o imposto ele vai sendo usado para fazer algo no local que já tem algo pronto, cara, é a mesma coisa de você pega um carro, né? Um carro que está precisando de um polimento, ele está arranhado e tal, ele está precisando de um polimento, até o polimento tira ali o arranhão. Aí o cara, em vez de dar um polimento, poder cuidar do carro, o cara vai e fala que o carro não tem jeito mais não. É perca total. Só outro. Vai, tem a cachorra, não. Só outro. Cara, tem necessidade disso? É só para fazer o polimento, fica mais barato, vai ficar um carro bom e não vai gastar tanto. Aí pega um carro que está precisando só dar uma guaribada, um grau, e vai lá e dá com perca total e tem que ter outro no lugar, um novo. Aí a despesa realmente, em comparação a um polimento e um carro novo, com certeza vai ficar muito mais caro. Então muitas vezes acontece isso. E quem faz isso dessa forma é porque tá com dinheiro de sobra, né, cara? Tá com dinheiro de sobra. Então se tá com dinheiro de sobra, dá uma olhada em relação a esses cachorros que tá precisando muito de ajuda. Não é culpa do prefeito, não é culpa do vereador, não é culpa de... Não é culpa deles. Mas eles também têm parte sim na questão da culpa da administração. Quer dizer que eu tô falando, que eles não fazem nada, que não sei o que tem. Gente, não sou eu que tô falando. Para e pensa comigo. Se tivesse sendo feito, a gente ia ver o trabalho sendo feito. Tô errado? Se o trabalho realmente está sendo feito, a gente ia ver um cachorro em situação dessa aqui na rua? Não ia ver. A gente ia ver várias pessoas precisando de ajuda e não consegue? Não ia ver. A gente ia ver tanto cachorro aí na rua em tempo de ser atropelado, mesmo que tem dono, a gente não ia ver. E aí que tá também um problema. Muitas vezes aqui tem um cachorro na rua, ele pode estar machucado. Ele pode estar ali na rua em vários dias. Você tem que tomar cuidado. Mesmo que às vezes ele é sem raça definida também. Se você pegar ele, levar para sua casa, cuidar do cachorro, levar para a clínica, né, tratar, gastar, fazer campanha, e depois mandar para castrar, arruma uma pessoa bacana e doa, depois pode aparecer o dono. Depois você já cuidou, você já tratou, você já gastou, você já doou, pode aparecer o dono. Pode dar um problema doido, pode falar que o cachorro fugiu e não conseguiu encontrar o cachorro, alguma coisa do tipo. Pode dar um problema, um rolo, gente, que você não tem noção
do BO que esse negócio pode dar. Aí tem gente que fala, não, mas tava na rua, tava precisando de cuidado, isso aí entra como maus tratos, isso aí não dá nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquele negócio de resposta pronta, né? Aquela opinião formada, baseado no que digita ou no que acontece em tal lugar por causa da lei e tal. Gente, lei não funciona, não é bem assim não. Tem gente que não tá nem aí com lei, tem gente que não tá nem aí com polícia, tem gente que não tá nem aí com nada. Ele só quer realmente resolver aquele problema ali. Tem gente que infelizmente é cabeça dura. Não adianta você chamar a polícia, não adianta você falar da lei, não adianta você mostrar em relação à situação do animal. O cara fala, não quero saber, que se lasque, eu quero meu cachorro. Ou então você vai ter que pagar X, vai ter que pagar 5 mil reais. Ah, mas eu não tenho, eu quero 5 mil reais. Aí a pessoa não arruma o dinheiro, arruma uma confusão para a vida inteira. O cara pode fazer alguma coisa com alguém da família, o cara pode jogar veneno nos seus animais, pode botar fogo no seu carro, pode botar fogo na sua moto, pode tacar uma pedra uma hora num caço, se estiver, né, em algum lugar, você entende? Pode furar seus pneus, pode cortar o freio de seu carro. Gente, tem tanta coisa que pode fazer por causa de um probleminha desse tamanho. Você tá entendendo? Você pode estar numa festa lá, a pessoa chegar e te esfaquear, te dar um tiro. Não, é complicado. Tem situações aqui que eu falo que o povo acha que é exagero, mas não é. Teve caso mesmo que aconteceu aqui de gente atirar nos outros por causa de uma discussãozinha simples. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas por causa de uma coisa simples. Então tem que tomar muito cuidado. Tem várias coisas que acontecem que tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia o pessoal não tem tanta paciência. Tem muita gente que não tem paciência. Então tem que evitar. Então para evitar, para poder não ter problema com essa questão de cachorro, cara, tem que ter um local de acolhimento. Que é aí que entra o lado político. Tem que ter um local de acolhimento, tem que ter uma ONG, por exemplo, né, patrocinada aí tiramos um pouquinho dos impostos aí, gasta com isso. Tá gastando dinheiro com tanta coisa, né? Gasta com isso aí que tá precisando. Por quê? Porque isso, no meu ver, é um problema de saúde pública. A leishmaniose também é um problema de saúde pública. A informação para pessoas que são desinformadas, isso daí, gente, é de grande interesse, é de grande importância, né? Esse tipo de atitude. Fazer palestras, levar até as pessoas folhetos em relação aos benefícios de dar a vacina, né, no período certo, os benefícios aí de se proteger, né, em relação ao mosquito, palha, né, não só como também a dengue, também a chikungunya, zika vírus, entre várias outras doenças aí que o mosquito pode estar causando. Estou falando do mosquito do caso aí que transmite a dengue, porque esse é um mosquito, o outro mosquito é palha. Estou falando aqui sobre mosquito, que é 2 tipos de mosquito diferentes que passam 2 tipos de doença. Entendeu? Então, quando conscientiza as pessoas, eles vão entender que tirar o animal da casa não vai resolver o problema. Tem que tirar o mosquito. Então, se todo mundo das casas tivesse informação suficiente de como prevenir os mosquitos, com certeza na cidade ia diminuir muito a questão do fluxo de cães doentes. Ah, o cachorro tá na rua, pega o cachorro e leva. Ah, mas esse cachorro aí é de fulano de tal. Ah, beleza, ó. É de fulano de tal, tá na ONG, ou tá na casa de passagem, ou tá no canil municipal, ou tá, entendeu? Alguma coisa aí que seja algo que tá protegido por lei. Tá ali protegido por lei. Que depois a pessoa vai lá encher o saco porque o cachorro tá lá. Beleza, o negócio é o seguinte, pelo artigo tal, número tal, seu cachorro foi encontrado na rua, tava sem microchip, tava assim, assim, assim. Ele ficou aqui durante o período de 10 dias. Após 10 dias, ele é castrado. Após tantos dias de recuperação, ele entra na fila, né, disponível para adoção. Você chegou na época já aí de adotar. Então agora, a partir desse momento de 10 dias, você fez boletim de ocorrência em 10 dias? Não. Então, você não fez nem boletim de ocorrência? Cara, quem é que vai deixar o cachorro na rua durante 10 dias sem fazer nem boletim de ocorrência, nem divulgar, nem correr atrás? Então, cara, você está totalmente aí errado. Então, beleza, então. Quer o cachorro? Ó, ele ficou aqui durante esse tanto tempo, teve isso aqui de despesa. O quê? Vou ter que pagar a despesa. Ficou aqui tantos dias, você tem que pagar isso de despesa e ainda tem a multinha. Tem a multinha aqui que é tanto aqui porque o cachorro estava na rua. Vai querer? Ah, não vou querer não, eu vou adotar. Não, adotar agora você não pode mais. Tem que ser outra pessoa para adotar e ela vai assumir a responsabilidade que o cachorro agora está microchipado. Então, para o tutor não ir lá pegar o animal e levar para casa, sendo que é o mesmo que deixou na rua,
então eu nem levo, deixa para outra pessoa adotar. Então tem que ter uma certa estratégia para poder estar controlando isso. Cada vez mais controlar isso, menos cachorro vai estar na rua doente. O dinheiro que arrecada para a pessoa ter o cachorro de volta é usado para castração, é usado para manter o local limpo, né? Não é para maldade, mas tá cobrando. Não, não é maldade. Se você deixar seu cachorro numa clínica, cara, moço, é de 100 a 250 reais a diária. Se você pega um cachorro que passou por um tratamento, o cachorro estava, né, numa situação ruim, você vai lá, pega o cachorro já está castrado, você não pagou nem a castração e vai pagar, na realidade, é uma multa de diária, mais ou menos ali, né, uma certa pegada que não vai pesar tanto, mas você vai ter o cachorro de volta, o cachorro castrado e saudável, ainda está reclamando da microchipada, né? Então, tem gente que não olha por esse lado. Agora, se a pessoa fosse pegar o cachorro e levar na clínica para cuidar, cara, é perigoso nem levar. Porque era que ver quanto que é exame, diária, tratamento, castração, remédio e ainda o transporte, desiste. Agora, tem um local aqui que faça tudo isso e tenha a opção de pessoas de fora possam ir lá para poder ajudar com contribuição também, né, financeiro local, ajudar também na limpeza, certo? Voluntários que possam estar indo lá ajudar, com certeza eu acredito que ia aparecer vários voluntários para estar ajudando. Mas ajuda é uma coisa, obrigação é outra. Fulano de tal hoje ajudou ali alimentando os cachorros. Quer dizer que amanhã fulano de tal ele é obrigado a estar lá alimentando? Não. Por isso que tem que ter funcionário para estar fazendo isso. Fulano, Ciclano e Beltrano foram lá para fazer uma ajuda. Ajudar. Ajudar não é obrigação que a pessoa tem que fazer direto. Foi lá, limpou, tirou os cachorros, né, soltou o cachorro, ajudou a limpar a baia. Isso aí, gente, ajuda muito. O que não pode deixar é o trem largado, o trem desleixado. Aí é problema na certa. Tem que fazer manejo todo dia. Tem uma certa dificuldade? Tem. Mas é necessário ter isso aqui na cidade. Então agora mesmo está chegando essa época que o pessoal vai mexer bastante com política. Dá uma olhada em relação a isso. Dá uma olhada. Inclusive, eu vou até ver, né, com um pessoal aí que vai entrar na política. São pessoas novas que vai entrar aí pelo visto. Mas a cabeça deles é um pouco diferente em relação ao que a gente vê muitas vezes. Então eu vou conversar com eles em relação a essa questão aí do lado animal. Quem sabe eles abraçam essa causa, né? Quem sabe abraçar essa causa e a gente grava em vídeo, a gente mostra tudo certinho, a gente troca ideia e é aquele negócio, né? É uma oportunidade. Se a pessoa entrar e não fazer aquelas coisas que ele prometeu, tá tudo em vídeo gravado, né? Então, da próxima vez, comigo já não pode contar mais, já sai fora. Agora, se a pessoa entra e realmente ajuda, faz as coisas que prometeu ali certinho, né? E a gente vai analisando mais coisas e as coisas vão encaixando, vão melhorando, vão fluindo. Cara, por mim pode ficar lá a vida inteira. Porque não é só o lado social, só o lado das pessoas que devem ter foco, tem que ter foco também nos animais. Porque, igual eu já falei, uma pessoa tá passando um certo perrengue, você pode ter certeza que alguém vai ali, doa uma cesta básica, ajuda com alguma coisa, só que isso são ajudas emergenciais. Deu a cesta básica, deu alguma coisa, a pessoa comeu, bebeu, acabou. Ele vai fazer o quê, gente? Ele vai esperar uma próxima? E se não chegar? E aí? Então, no meu ver, seria o quê? Importante ver o que a pessoa sabe fazer. Sabe ler? Sabe escrever? Sabe mexer com alguma coisa? Pega aquilo que a pessoa sabe e tenta amadurecer uma ideia onde a pessoa vai conseguir trabalhar em casa. Tem algumas cidades mesmo que o pessoal trabalha em casa. Tênis, sandália, tem tanta máquina aí, gente, máquina de fazer sandália que dá para vender pela internet. Né? Tem tanta costureira boa aí que dá para fazer roupas para vender pela internet. Não é pensar só no comércio local, tem que pensar expandindo para o Brasil e o mundo afora. Entendeu? Então, quando pega esse lado de ajudar as pessoas, automaticamente ajuda as pessoas e as pessoas vão ter mais inteligência, mais conhecimento e não vai ter tanta ganância. Então ele vai o quê? Ele vai conseguir
ter um certo bom senso que realmente deixar o cachorro na rua não é correto, né? Então ele vai ter dinheiro para poder fazer um canil bacana, o cara vai ter dinheiro para dar uma ração boa pro seu animal, entendeu? Então, cada vez mais a pessoa tem uma grana, ele consegue levar seu cachorro numa clínica, ele consegue pagar. Então tudo movimenta ali através ali em volta da questão do financeiro. Isso daí é muito importante. Tem gente mesmo que às vezes entra na questão da política por causa do financeiro, por causa do dinheiro, não porque realmente do trabalho. Ele quer fazer o trabalho, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem uma causa, ele quer abraçar. Não. Muitas vezes ele vai ver o que os outros estão falando para poder tentar falar alguma coisa ali, para poder induzir as pessoas e ter aquilo que ele quer. Então eu acredito que o bom mesmo é gente que pensa diferente, pensa fora da caixinha, não vive na mesmice. Tem gente que, infelizmente, se você tocar na ideia em relação à questão da pessoa ser mais próspera, ajudar aquela pessoa a ela ter mais desenvolvimento financeiro ou algo assim, tem gente que é contra, porque quer que aquelas pessoas sejam dependentes do sistema para sempre precisar delas. Eu acho que isso é uma grande arrogância, um grande egoísmo em relação a isso. Agora, inclusive mesmo a questão do mercado financeiro, criptomoedas, Forex, né? Entre várias outras também, a bolsa. Cara, tem tanta coisa ali que se o cara analisar certo, às vezes ele não precisa ficar muito tempo na frente da tela. Dependendo, vai ficar o dia inteiro. Dependendo, não. Porque tudo isso é a questão da ação do preço que está acontecendo no mercado no momento. Tem a questão do price action, tem a questão de volume, tem a questão de muita coisa que entra e envolve, e muitas vezes não é bem isso. Tem outras coisas que influenciam muito em relação a isso. Inclusive jornal, que muitas vezes vocês assistem jornais só para assistir. Mas uma notícia que dá ali impacta de tal país que reflete, né, a correlação de outra moeda, que aí você vê aquele gráfico mexendo para cima e para baixo. Ali é simplesmente o movimento. Mas na realidade, nem sempre quando está subindo, realmente ele vai continuar, descendo ele vai continuar. Então, por isso que tem muita questão aí que eu acho bacana, os caras que são profissionais, né? Por exemplo, assim, aqui o município meu aqui, município meu não, o município onde que eu moro, por exemplo, é uma cidade pequena. Seja um cara profissional de fora, que entende bastante sobre isso, começa a dar um curso grátis para quem realmente quer aprender em relação ao mercado financeiro. Eu falo com você que uma cidade pequena ela pode evoluir muito, muito mesmo, muito. Mas isso dificilmente às vezes vai acontecer, porque o que importa é as pessoas ter necessidade. Se as pessoas pararem de ter aquela necessidade, ela infelizmente não vai ter ali a questão do sistema, não vai ter o controle sobre aquela pessoa. Agora, quando tem necessidade, mesmo que é a longo prazo ou emergencial, a longo prazo o que eu falo é uma conta que tem que pagar daqui tanto tempo. Emergencial, comida. Você não consegue ficar muito tempo sem comer, né? Menino consegue. Então tem muita gente que às vezes pega o voto pela barriga. Você tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado em relação a essas coisas aí. Então tem que ver o que a pessoa pode fazer ali, né? E ele mesmo vai trabalhar e vai ter a grana. É como aquele ditado, né? Não dê o peixe, dê a vara pra pessoa pescar. Você tá entendendo? Então tem que ensinar, pô. Não é só dar a vara pra pescar, não. Tem que ensinar a colocar ali o anzol, tem que ensinar ali a colocar a isca, tem que ensinar como é que fica ali quieto, posicionado, né? Tem que ensinar também como puxar, tem que ensinar a paciência, tem que ensinar muita coisa, não é só dar a vara, tem que ensinar a trabalhar. Não é mesmo? Então tudo isso requer um pouco de disciplina, paciência e foco. A mesma coisa a questão dos cachorros. Essa cachorrinha está precisando de ajuda? Aqui, se eu trouxesse aqui, você sabe o que acontece. E infelizmente, a gente teve até um problema mesmo com a questão do Ozzy, né? Até lancei em relação a gente juntar lá aquele dinheirinho para poder resolver o problema. Cara, eu não consegui tudo. Consegui só uma parte. Aí eu conversei com o cara e deu para resolver mesmo com uma parte. Aí eu fiquei pensando na hora, falei, moça, se fosse um cachorro internado, eu tava ferrado. Então deu para ver ali que não é bem assim. Não é bem assim.
Tem muita gente que ajuda, tem muita gente que colabora, só que às vezes tem uma, duas, três pessoas ali que ajudam com um valor mais alto, e isso, no meu ver, me incomoda. Você tá entendendo? Eu acho bacana muita gente ajudar com muito pouquinho, que não vai nem fazer falta, do que pouca gente ajudar com muito, que aí, no meu ver, para aquela pessoa vai fazer falta. Entendeu? Então o bacana é isso. Tipo assim, levar um cachorro em tal lugar para poder fazer o tratamento. Cara, antes eu nem olhava essa questão de preço. Eu só levava e depois eu mostrava. Gente, ó, na clínica ficou por tanto. Por quê? Porque eu já tinha uma base. Já tinha levado outros, já tinha base. Depois, infelizmente, hoje em dia a base não é mais bem aquela, né? Então, essa cachorrinha mesmo está precisando muito de ajuda. Quem for de Montes Claros, ou que Francisco Sá, ou a região aqui próxima, e puder ver com a Selma, gente, por favor, por gentileza, entre em contato com ela, conversa com ela para explicar sobre o caso da cachorra, para poder estar cuidando dessa cachorra. Alguém que tem aí, né, influência em relação, conhece alguém que tem ONG, que mexe com ONG, que fortalece esse lado, inclusive do lado político também não tem problema se é do lado A, B ou C, o importante é cuidar do animal. Mas e fulano ali é do partido não sei quem, não pode ajudar. Vai se lascar. O importante é o animal. É o animal, seu animal. Tem que cuidar do animal, você tá entendendo? Então tem gente que a cabeça é muito travada. Muito travada. Aí o cara fica discutindo sobre política e o coitado do cachorro morrendo. Entendeu? Então, mas tem que levar no tal card não sei quem, mas não pode. Por quê? Fulano é do partido de ciclano ali, de não sei o quê. Não pode levar, não, senão o pessoal vai ver levando e você vai estar junto com ele, que é de outro partido. Não pode, não, tô fora, vou mexer com isso. Você tá entendendo? Então, tipo assim, vai virando uma bagunça ali e o que realmente tem que ser feito acaba não sendo feito. Então, por isso que eu fico um pouco indignado em relação a isso. E agora mesmo, mais uma vez falando, tá chegando a época aí que tem que pensar muito em quem você vai lá, ó, voltar lá, aparecer a cara do cidadão lá. Toma cuidado, porque muitos é as mesmas propostas, é a mesma coisa, é a mesmice de sempre, mas tem aquilo. Os mesmos que estão aí, né, algumas famílias e tal, tá aí mamando direto. Vai ficar a mesma coisa para eles, vai ficar ruim. Vai ficar bom, né? Tá ganhando do mesmo jeito, que quer para ficar do mesmo jeito, vai bater de frente com outras pessoas, vai falar um monte de coisa, porque ele tá ganhando alguma coisa por trás. Mas o interessante é as coisas que são feitas. Não o que fala que fez, mas as coisas que são feitas. As coisas que têm que ser feitas. E as coisas que você vê que foram feitas. Aqui no Francisco Sá mesmo estava lotado de cachorro o ano passado, vocês lembram? Lotado. Depois, de repente, começou a aparecer um monte de cachorro envenenado. Veio a questão aí da sinomose, matando um monte de cachorro. Ficou parecendo até que foi um negócio meio que proposital. Sei lá que desgrama que foi aquilo. Mas não tem lógica, gente. Tanto cachorro que adoeceu assim, ó. Parece que pegaram cachorro que estava doente em algum lugar, um ou outro ali, juntou um tanto para contaminar e soltou na rua para poder infectar um monte de cachorro, até das pessoas que nem cachorro na rua tava. Então, tipo assim, foi muito louco. Através disso, reduziu muito a questão dos cães. Muito mesmo, cara. Muito. Então, teve algumas coisas misteriosas que aconteceram que reduziu muito, né? E hoje em dia, a gente vê ainda problemas, cães doentes na rua e ficando na mesmice de sempre. Triste, né? Muito triste. Então, gente, é isso. Passando aqui para falar com vocês em relação à questão dessa cachorrinha. Tá precisando muito mesmo de uma ajuda. Quem puder ajudar, entre em contato com a Selma. O telefone dela, o WhatsApp, tá aqui na descrição. E também tem mais outras cachorras, que é a Mariana lá do Correio. Ela tá correndo atrás para levar essas cachorras para castrar. Porém, aconteceu uma questão que pelo visto informaram ela que se o cachorro, né, tiver leishmaniose e tal, não pode fazer a castração. Então, tirar o cachorro daqui para levar lá de Montes Claros, para poder fazer exame, para fazer isso tudo, gastar para poder ir, né, e tudo. E depois, se tiver com a leishmaniose, não pode ser castrado. E pega e volta, a cachorra é da rua, gente. É cachorra comunitária que o pessoal cuida. E aí?
que eu saiba, a cachorra pode ter leishmaniose e sim, ela pode ser castrada. Só se fosse mudaram em relação a isso, né? Ou quem foi mexer não tem muito interesse em questão de cachorro, porque é de rua. O que vocês acham? Cachorro ou cachorra que tem leishmaniose não pode ser castrado? Vocês concordam com isso? Então isso foi ruim que dificultou pro lado dela. Né? Ficou ruim pro lado dela. Barão, ele foi castrado. Eu tinha leishmaniose ou não tinha leishmaniose? Então, tipo assim, gente, olha como que é a situação. Muitas vezes o cão, quando ele tem leishmaniose, ele tem que ser castrado. Justamente para ele não pegar cria e não sair filhotes contaminados. Ou acabar ali cruzando com outro animal e acabar ali, né, passando doença um para o outro também. Então o cachorro ou a cachorra ali que tem leishmaniose, no meu ver, sim, ele tem a necessidade de ser castrado para não proliferar a doença. Então essa questão aí de não ser castrado porque tem, no caso, pode ter leishmaniose, é uma coisa que não é válida. Pra mim, não é. Talvez eu sou leigo demais e realmente não pode. Os cachorros aí que tem leishmaniose não podem ser castrados. E aí? Os que não fazem tratamento, quer dizer que eles vão ficar procriando? Então as lógicas muito sem lógica que hoje em dia a gente se depara. Aí nesse caso já tá precisando levar essas cachorras para poder estar fazendo a castração. Se tiver com leishmaniose ou não tiver com leishmaniose, tem que fazer castração. Se não vai ficar na rua, vai ficar cruzando de novo. Essas cachorras mesmo, teve uma delas, se não foi engano, pariu, né, o ano passado, a outra também entrou no cio, elas controlam lá para poder não estar cruzando, mas mesmo assim é um risco que está correndo, uma hora ou outra pode acabar entrando no cio e cruzando, e aumentando cada vez mais, entendeu? Ela arrumou dinheiro para poder mandar o cachorro, as cachorras, né, para poder levar pontos claros. Vi com ela também, que tem aqui a caixa de transporte, dá para colocar, conversando com o Guilherme, para poder levar, só que aí aconteceu esse empecilho sobre a questão aí, se o cachorro tiver leishmaniose, não pode fazer castração. Então aí ferrou, né, gente? Aí ferrou. Não sei que clínica que foi que falou isso com ela, mas acredito que o pessoal não quis mexer com o cachorro porque era de rua, ou, sei lá, eu não sei. Só sei que isso aí, no meu ver, tá errado. Então tem que ver outra clínica para poder fazer esse procedimento, para poder cuidar das cachorras. Então você que é de Montes Claros, quer ajudar a Mariana a levar essas cachorras para castrar, essa é outra Mariana, gente, não é a Mariana que trabalha no SAI, que ela também ajuda muito cachorro aqui, já levou também cachorro para fazer tratamento, castração, já cuidou de cachorro, cuida de cachorro na rua, entendeu? A mãe dela gosta também bastante, então tipo assim, o primo dela também, André, né? O pessoal, todo mundo gosta de cachorro e ajuda bastante. Só que nesse caso é outra Mariana, né? Que é a Mariana do Correio. Então ela também ajuda bastante, cuida bastante também dessa questão de cães de rua. E nesse caso essas estão precisando ser castradas, entendeu? E aí, como é que vai fazer? E a outra tá precisando fazer o tratamento urgente. Que eu nem mostrei aqui, mas eu coloquei lá no Instagram. Quem não viu, vai lá no Instagram e dá uma olhadinha. @FranciscoCãesBrasil. Segue a gente lá. Eu quase não posto muita coisa lá não, que eu tô estudando algumas coisas aqui, às vezes eu garro bastante. E os cachorros aqui também mexendo, às vezes a gente tem que ir na roça, né? Às vezes eu tenho que mexer ali no lote também. Então tem uns negócios que a gente mexe. Tem outras pessoas que às vezes a gente dá uma força. Então, tipo, tem certas coisas que a gente não fica mostrando toda hora no canal. Tem vezes que a gente mostra, tem vezes que não. Tá certo? Eu tô ajeitando aqui também, acabei de lavar as vasilhas. Tem que dar banho nos cachorros ali. Então, tem isso pra poder lavar ali também, que tá todo sujo, né? E ficar show de bola. Gente, mas é isso. Me desculpe se eu falei alguma coisa que incomodou alguém, ou se eu falei alguma coisa errada, mas é simplesmente o meu ponto de vista. A diferença entre a questão de muitas vezes o pessoal bater de frente e falar que os cachorros de rua eles não podem ser cuidados porque o dinheiro é dinheiro público, não pode ser direcionado para cães de rua. Então, no meu ver, toda a ração, tudo que compra para cachorro de rua não deveria cobrar imposto. Deveria cobrar realmente só o preço justo da mercadoria. Tô errado? Se eles tá ali na rua, vocês estão comendo e bebendo da mesma forma de um cachorro que está na casa de fulano de tal, se ele adoece, está na rua, tem que ir para uma clínica, tem que pagar da mesma forma do que o cachorro de fulano de tal, cara, porque nada mais justo essa questão dos impostos, né? Se está tirando
imposto do que a gente compra para eles, o imposto também pode voltar parte para eles, assim eu penso. Se não pode gastar nada com os cachorros de rua, então também não pode cobrar nada deles. Ah, mas tá cobrando o cachorro. Não, é o modo de falar, a gente tá falando, é a forma de você vai comprar um saco de ração, você tá pagando imposto, né? Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então é aquela situação que seria melhor, seria mais fácil para comprar a ração, seria mais fácil fazer tratamento, né? Aí ia ficar mais barato, entendeu? Porque querendo ou não, quando leva para tratar, gente, cara, é doído. Hoje em dia o sim tá muito caro. Tá muito caro e tá muito difícil, né? Mas faz parte. Blanquinha tá aqui só de boa. Gente, mas é isso. Mete um like nesse vídeo. Quem puder ajudar a Selminha a cuidar da cachorra, a gente agradece. Quem puder ajudar aí a Mariana sobre a questão onde levar a cachorra lá em Montes Claros para poder passar por tratamento, é questão, tratamento não, castração, né? Entra em contato aí também. Assim que eu pegar o Instagram dela, vou colocar aqui na descrição, tá bom? Instagram, WhatsApp, que eles permitirem para me colocar, eu vou estar colocando na descrição, você clica, entre em contato que eles vão explicar tudo certinho, né, em relação ao caso aí dessas cachorras. São 3 cachorras, né, 2 que eram para ser castradas ontem de ontem que era para ser castrada, e não foram castradas ainda por causa dessa questão, e a outra, né, já tem muitos dias que está com a dificuldade, né, e agora piorou mais. A gente até divulgou, mas em relação da ajuda, tá difícil, né? Então a gente tá aguardando aí. Antes não, igual eu tô falando, eu trazia aqui no canal, mostrava mesmo, levava pra clínica, deixava lá, passava pro tratamento e depois eu falava, gente, ficou por tanto, bora pagar, vamos juntar aí. Aí ia lá, mandava o Pix pra clínica, pagava. Só que boa parte, né, eu já mandava antes, né, porque tinha que mandar uma parte, depois mandava o resto. Fazia vaquinha e tal, pra poder ir cuidando. Só que aqui eu notei que quando a gente toca nesses assuntos, que é ajudar um animal, ajudar, aí entende que não é recomendável. Então as pessoas não vão ficar recebendo esse conteúdo. Então é ruim, né? Porque que chega na hora de quitar a conta, o nome da gente que tá lá. Tem muita gente mesmo aí que mexe com ONG, que tá endividada até o pescoço, não sabe mais o que faz. Porque agiu muito com o coração. Agir com o coração, o coração pulsa, tuf. Da mesma forma a pessoa vai agir com o coração, ele age no impulso. Aí ele sente, né, fica sensibilizado por causa daquilo e age com o coração. Ele vai no impulso de fazer as coisas. Aí depois que vai ter, cara, a razão daquilo, eu tinha que levar, mas e agora? Ó, ia ficar por 1.500, mas já tem 10 dias que está internado. Quanto que é a diária? R$250 a diária. Aí você pega 250 vezes 10. Então de 1.500, menino, quanto que foi? E ainda tem mais tratamento, tem que fazer às vezes, tem o transporte, tem os remédios. Aí se você já estava, por exemplo, às vezes lascado para poder arrumar 1.500, pode ter certeza que vai lascar ainda mais, né? Então, dificultou muito. Antes, a gente conseguia fazer aqui, que eu não tinha medo de chegar aqui e falar, ó, gente, ó, aconteceu isso e isso com o cachorro, bora levar, bora cuidar, eu pegava e levava, não tinha medo. Não tinha medo, não dava problema aqui, não. Mas hoje em dia eu sou cismado com essas coisas, né? E agora mesmo eu vou falando, chegando na época política, vou ver com os caras aí, conversar com os caras, esses problemas que eu tô conversando com vocês, a mesma coisa praticamente. E vamos embora ver se eles vão abraçar a causa ou não. Se eles vão abraçar a causa, eu vou falar com vocês aqui quem são. Aí é bom. Aí é bacana. Agora, se os caras falarem que vai abraçar a causa, vai fazer isso, aquilo e só prometer, pode ter certeza que comigo não pode contar. Ó, conta comigo mais nunca. Não pode contar comigo mais não. Pode sair fora. Então eu falo, ó, fulano, ciclano, beltrano, falou que ia fazer isso, e infelizmente não fez. Tá aqui, ó. Né? É igual eu já falei, moço, igual eu tô falando, tem gente que entra por causa do financeiro, né? Pra mexer com política. O bom é o cara que já trabalha em alguma coisa. O cara trabalha em algo, ele tem seu salário, ele ganha seu salário e entra nesses negócios, aí é bom. Que ele não depende disso. Ele não depende disso. Ele tem outras fontes, ele trabalha em outras coisas, ele não depende disso. Então ele vai entrar porque ele quer fazer alguma coisa.
Agora o cara que não trabalha em outras coisas e não tem renda nenhuma, não tem, né? Ele vai querer mexer com isso só por causa do dinheiro. Ou às vezes por causa do dinheiro e correr atrás das coisas. Vai de cada um, né, gente? Mas o negócio é o seguinte, vê o que estão fazendo para poder fazer mais. E observa quem não faz nada, vai continuar ainda da mesma forma sem fazer nada. Ah, mas ajudou fulano, ciclano e beltrano. Ah, tá. E fica por essa. Você vai bater de frente com alguém que tá falando que fulano ajudou? Deixa o cara falar, pô. O bom é a gente ver sendo feito, as coisas fluindo. E pessoas muitas vezes até comentam que fulano de tal fez tal coisa, você nem perguntou. Mas realmente fulano de tal fez algo e você vê que as coisas estão sendo feitas. Principalmente nesse lado aí dos cães. Isso que é interessante. Agora a pessoa querer engrandecer outra pessoa, ou a pessoa mesmo querer engrandecer falando isso, aquilo, não sei o que. Não, mas prova que fez. Aí é melhor, né? Então é isso, gente. Tô indo nessa. Um forte abraço. Quem puder ajudar essas cachorras, a gente agradece muito. E desculpa o vídeo ter ficado longo, é porque às vezes eu começo a conversar e eu dou alguns exemplos aqui e pouca gente vai escutar tudo. Mas você que acompanhou até agora, meus parabéns, né? Por ter tido paciência de me escutar falando tanto e tanta coisa, né? Para alguns é uma coisa que agrega valores, para outros não, tanto faz. Tô nem aí com isso, tô nem aí. Tem gente que não importa. Mas, de uma forma ou de outra, assistiu até agora. Então comenta aí, deixa seu feedback em relação às coisas que eu disse aqui. E também comenta aí, #CãesBrasil. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida dos seus cães. E muito obrigado mesmo por ter assistido até o final. Tá bom? E quem puder ajudar aí a questão da Selminha, cuidar da cachorra. E também aí a Mariana, levar as cachorras para castrar, sobre essa questão também aí. Que acontece esse probleminha, né? Se a cachorra tiver leishmaniose não pode castrar, nunca vi isso. Mas deu esse probleminha. Então, entre em contato com ela aí também para poder estar fortalecendo. Porque o dinheiro mesmo para transportar o animal, ela conseguiu. Só que aí tem que pagar lá a clínica, né, gente? Até conseguiu a castração, pelo visto, até de graça lá, né? Só precisava levar as cachorras. Só que a questão da castração de graça não fazia se o cachorro tivesse com, né, leishmaniose. Aí ferrou. Gente, mas é isso. Tô indo nessa. Mete um like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.